Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre cada um de nós que nesta oportunidade abriu o seu coração, encontrou tempo e disposição no seu coração para ouvir a palavra do Senhor, para ser abençoado neste momento de meditação e reflexão das Sagradas Escrituras. Nós damos as boas-vindas em nome da Igreja Batista Sião, a você que nos acompanha, a você que tem sido a nossa companhia durante todas as quintas-feiras, e meu desejo de todo o coração é que, de fato, esse momento que você tem depositado, tem separado para ouvir o Senhor falar ao seu coração, possa ser profundamente profícuo e possa trazer resultados importantes para a sua vida, para a sua casa. Quero agradecer neste momento as orações do povo do Senhor em favor do pastor desta igreja, pastor Manuel Neto, de toda a sua casa. Pedir que os irmãos continuem intercedendo, para que Deus continue lhe dando visão do alto, de maneira que Ele possa conduzir este povo na orientação, na direção da vontade divina para esta igreja, nesta localidade. Eu quero convidá-lo para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus neste momento, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso de número 5. Lucas, capítulo de número 5, verso de número 5. Vamos ler a palavra do Senhor, logo em seguida estaremos orando, entregando as nossas vidas, mostrando e demonstrando a nossa dependência total e plena no Senhor neste momento. Você está participando de mais um culto Palavra Viva da Igreja Batista Sião, aqui em Taguatinga, Distrito Federal. E eu quero trazer um recado do Senhor ao seu coração nesta ocasião. Lucas capítulo 5, verso 5 vai dizer: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu é quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. É só um versículo, eu quero ler de novo com você. E respondeu Pedro, Simão Pedro: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Feche os seus olhos neste momento. Vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Deus bendito, a Ti, Senhor, a nossa mais sincera gratidão nesta hora, pela oportunidade que temos, Senhor, ó Deus, por este tempo precioso, quando estamos, ó Deus, debruçados ante a Tua bendita e sagrada Escritura. Santo Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos acrescenta, pela certeza, ó Deus, de que bondade e misericórdia têm nos acompanhado todos os dias da nossa vida. E que o Senhor, ó Deus, possa alimentar o Teu povo por meio da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, neste momento na compreensão da Tua vontade. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a evitar qualquer distração que possa tirar o foco daquilo, ó Deus, que o Senhor quer falar conosco e com a nossa casa. Eu Te agradeço, ó Deus, por este canal de comunicação, por chegar, ó Deus, a cada família, a cada lar, Senhor, ó Deus, de maneira especial, as famílias desta igreja, e que, ó Deus, esta palavra seja pão e água para o faminto e para o sedento neste momento. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de entrarmos na reflexão do texto, quero mandar um abraço para a irmã Roseli, irmã Larissa que está se recuperando de uma crise renal muito forte que teve, de alguns procedimentos cirúrgicos que precisou fazer na semana passada,
Irmã Larissa, continuamos orando por sua vida e pedindo que seja logo a sua recuperação, seja breve a sua recuperação e que você possa testemunhar do amor, do cuidado de Deus neste tempo de adversidade. Queremos também lembrar daqueles que ainda têm enfrentado os dias difíceis por conta desta pandemia, que Deus a todos abençoe, que o Senhor continue sendo a consolação daqueles que têm enfrentado perdas neste tempo de crise. Queridos irmãos, este texto, sobejamente conhecido dos irmãos, é aquilo que temos para a nossa reflexão neste dia. Como é do conhecimento da igreja, lançamos há 2 dias, no dia 1º de junho, a proposta, o desafio, a jornada, a trajetória espiritual da leitura da Bíblia em 6 meses, uma leitura agora organizada, ordenada cronologicamente. E é possível que algumas pessoas possam estar se perguntando por que a necessidade de um plano de leitura, por que a preocupação da igreja, já 2 vezes neste ano, sistematizar a leitura da palavra de Deus para cada um dos seus membros, para cada um dos seus congregados, para cada um daqueles que fazem parte desta igreja. E, à guisa de introdução, trago à sua lembrança aquilo que disse Patrick Henry, que viveu em 1736, um estadista americano, que disse o seguinte: a Bíblia vale a soma de todos os outros livros que já foram impressos. A Bíblia vale a soma de todos os outros livros que já foram impressos. É por causa deste valor, da importância, acima de tudo, do papel que a palavra de Deus tem na vida de cada um de nós, que é incessante a preocupação da liderança desta igreja, de que eu e você estejamos alimentados, nutridos diariamente com a leitura da palavra do Senhor, porque ela é fundamental mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. É que há uma insistência e uma preocupação de incutir no seu e no meu coração a disposição de que a leitura da Bíblia, de que a meditação, de que a reflexão nas Sagradas Escrituras façam parte do nosso dia a dia. E eu quero conversar com você nesta oportunidade sobre a proposta A Bíblia, o firme fundamento para a vida. Este é o recado de Deus ao seu coração. Esta é a proposta do Senhor com esta jornada de 6 meses de leitura da palavra do Senhor em ordem cronológica. Cremos, queridos irmãos, de que a Bíblia é a base para a construção de qualquer que seja o planejamento, o empreendimento, o propósito que esteja no meu e no seu coração. Cremos que a palavra de Deus é quem vai dar estabilidade a qualquer intento do seu coração, a qualquer investimento que você possa fazer do ponto de vista material e, acima de tudo, do ponto de vista espiritual. E a minha fala nesta noite vai pensar com você, em primeiro lugar, sobre as razões da necessidade de um fundamento para a nossa vida. O texto vai ser claro no sentido de mostrar que buscamos na palavra de Jesus, na palavra do Senhor, um fundamento para a nossa vida, porque existem necessidades intrínsecas no ser humano, existem limitações do ponto de vista humano que necessitam de um fundamento para esta vida. E depois vamos pensar ainda de forma muito objetiva sobre a segurança ou a garantia de se ter a palavra de Deus como fundamento, firme fundamento para a vida. Eu lhe convido neste momento a nos debruçarmos neste texto e pensarmos sobre as razões da necessidade de um fundamento para a vida. Em primeiro lugar, a instabilidade do conhecimento humano. A instabilidade do conhecimento humano. Queridos irmãos, nós estamos diante de um quadro, de uma situação de profunda frustração, mas não de pessoas que estivessem se aventurando à pesca
não de pessoas que de certa forma estivessem tentando pela primeira vez ou ocasionalmente sair em um barco, colocar as suas redes e lançá-las ao mar. Não, nós estamos falando de homens experimentados. Simão, seu irmão, seus amigos e companheiros de negócio faziam isto com muita frequência. Eram e adquiriram ao longo da sua vida saberes que certamente contribuíam para o exercício profícuo daquela profissão. Mas, queridos irmãos, há necessidade. Chega momentos na nossa vida e a circunstância da nossa vida mostra que o conhecimento humano é volátil. Na verdade, o que sabemos hoje pode não ter nenhum valor do ponto de vista da aplicação para dar qualquer garantia e segurança para o futuro. A verdade, queridos irmãos, é de que o conhecimento do homem é extremamente vulnerável. Por mais que o homem saiba, o que ele sabe não garante êxito naquilo que ele realiza, naquilo que ele empreende, naquilo que ele se propõe. Há necessidade que a palavra de Deus seja fundamento para a minha vida e para a sua vida, porque acima de tudo, é sobre a palavra de Deus que nós temos a certeza de que não, de maneira nenhuma, vamos errar. Sabe, queridos irmãos, eu tenho consciência de estar falando a pessoas que ao longo da sua vida adquiriram saberes, de que se esforçaram do ponto de vista de conhecerem, de buscar o conhecimento do ponto de vista empírico, científico, filosófico. Mas eu preciso que você que me escuta nesta noite saiba, isto não é o fundamento, não é o firme fundamento para uma vida bem-sucedida do ponto de vista material e emocional e ainda espiritual. A única coisa que pode garantir êxito, mesmo diante do fracasso de uma situação absolutamente irreversível, é o fundamento da palavra do Senhor. Pedro vai dizer: mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Uma outra tradução vai dizer: sobre a tua palavra lançarei as redes. Meu convite a você nesta noite é que você abra mão deste conhecimento que é absolutamente limitado, que é absolutamente volátil, mesmo adquirido com muito esforço e dedicação, e faça da palavra de Deus o firme fundamento para cada decisão que você tome, para cada empreendimento que você traga para você e para toda a sua casa. Se assim o fizermos, temos a certeza de que ainda que nos falte o conhecimento, ainda que o nosso conhecimento seja limitado, tudo aquilo que nos propusermos a fazer será bem sucedido, porque está fundamentado na palavra do Senhor Jesus. Se você concorda com isso, diga amém. Coloque aí nos comentários o que você pensa sobre esta posição. Meu convite a você nesta hora é que você busque a estabilidade que o conhecimento não pode lhe dar na palavra de Deus, que é o firme fundamento para uma vida abençoada. Mas há uma outra razão que o próprio texto nos mostra, é a instabilidade da capacidade física e do esforço humano. O texto vai dizer de forma muito clara: mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Pedro não está fazendo menção simplesmente ao conhecimento, à experiência adquirida ao longo de uma vida de pesca, dele e dos seus companheiros. Pedro sabia a hora certa para pescar, Pedro sabia o lugar certo para lançar as redes. Havia feito isso milhares e milhares de vezes durante toda a sua vida e toda a sua experiência. Desde menino, desde da tenra idade, Pedro fazia isto, mas Pedro também confiava na sua capacidade, na sua força física, quem sabe no seu talento, nas suas aptidões humanas. Mas isto também não é o fundamento para uma vida abençoada, para uma vida frutífera. A estabilidade do ser humano depende do firme fundamento da palavra do Senhor, porque ela oferece aquilo que não se consegue com a capacidade física e humana. Estamos diante de um homem esgotado fisicamente, de um homem que, a despeito de toda a sua energia, de todo o seu empenho
empenho, de toda a sua resiliência, não pôde encontrar estabilidade para o seu negócio, para a sua família, para o seu empreendimento, por causa da força do seu braço. Mas agora Pedro abre mão, não só do conhecimento que tinha, da experiência que havia adquirido, mas também do fato de pôr a sua confiança na sua própria capacidade, na sua própria força, e diz: sobre a tua palavra lançarei esta rede. Temos a necessidade de um fundamento para a nossa vida sólido, firme, porque na verdade esta estabilidade nunca virá pela capacidade do homem. Tiago, entendendo este princípio, vai dizer na sua carta aos cristãos dispersos por toda a terra, ele vai dizer: o que é a vida do ser humano, senão uma neblina? Somos frágeis, ainda que achemos que somos fortes. Somos limitados, ainda que pensemos que sejamos algo como super-homens ou como heróis da Marvel. Sabe, queridos irmãos, a estabilidade do ser humano não está na sua força. A estabilidade dos nossos planos não está na nossa capacidade, mas está em seguir as orientações, as instruções da santa e bendita palavra do Senhor. Eu tenho um convite para você que me escuta nesta noite. Abra o seu coração, faça da palavra de Deus o firme fundamento da sua vida, e você vai ver que ainda que você seja limitado e fraco, ainda que você seja incapaz, Deus pode fazer prosperar todas as obras das suas mãos, todo o trabalho dos seus braços. Mas há uma terceira razão para a necessidade de um firme fundamento para a vida, e é a instabilidade da superficialidade emocional humana. Volte comigo no texto, eu não fiz a leitura, mas você vai ver no verso de número 4, Jesus dizendo: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. No mesmo contexto, você vai ver Pedro perplexo diante daquela situação. Você vai ver um Pedro frustrado por uma noite toda de trabalho sem resultados. Você vai ver Pedro amedrontado pelo fato de ter visto e testemunhado coisas que ele jamais viu na sua experiência como pescador. Sabe, queridos irmãos, por mais experiência, por mais vivência que nós tenhamos nesta terra, a palavra do Senhor nos ensina que nós somos rasos do ponto de vista emocional, somos limitados do ponto de vista emocional, mesmo empreendendo muita força, mesmo adquirindo experiência ao longo de muito tempo, ficamos perplexos diante de algumas situações, sentimos medo, nos acovardamos diante de algumas situações que parecem se agigantar diante de nós. Jesus diz para Pedro ir para as águas mais profundas, não só do ponto de vista para que o milagre fosse ainda mais extraordinário, mas para que Pedro pudesse sentir a instabilidade do barco e pudesse, quem sabe, em meio aos seus medos e temores, entender que a sua vida precisava de um fundamento firme, porque o ser humano é absolutamente vulnerável. Sabe, queridos irmãos, quando fazemos da palavra de Deus o firme fundamento para a nossa vida, nós navegamos por águas profundas, ainda que em águas profundas mantemos a estabilidade, manteremos o equilíbrio, porque a palavra de Deus é o firme fundamento para a nossa vida. Quem coloca a sua segurança, a sua estabilidade nas emoções humanas, na instabilidade das emoções humanas, está correndo um sério risco de se ver diante de uma situação acuado, amedrontado, perplexo, por conta de confiar nas suas emoções e não naquilo que a palavra de Deus lhe tem dito. Pedro está num contexto de instabilidade emocional.
Pedro está lidando com a frustração, com o medo, com o receio, com a insegurança, com o fracasso, com todos esses sentimentos que são verdadeiros fantasmas da vida de algumas pessoas. Mas ele diz: sobre a tua palavra lançarei a rede. Troque os seus temores nesta noite. Arranque do seu coração e da sua mente qualquer pensamento contrário que possa lhe fazer pensar que você é um fracassado, que você na verdade não vai sair de onde está, de que na verdade vai continuar tentando, mas em vão. E coloque no seu coração a certeza de que a sua vida está fundamentada na palavra de Deus. E porque está fundamentada na palavra de Deus, você vai ser bem-sucedido. Queridos irmãos, estas são as razões da necessidade de um fundamento para a vida. Seu conhecimento, sua experiência adquirida não é capaz de trazer estabilidade para você. Sua força, seu braço, sua capacidade vão passar como tudo na vida. E ainda você vai se ver diante de situações que trarão medo, insegurança, instabilidade, porque as emoções do ser humano são absolutamente voláteis. Mas quero pensar com você ainda sobre as garantias e a segurança que nós temos quando colocamos a Bíblia como firme fundamento para a vida. Em primeiro lugar, quem tem a Bíblia como firme fundamento não comete erros. Preste atenção no que eu estou falando para você. Quem tem a Bíblia como firme fundamento para a vida não comete erros. Pedro está diante de uma frustração tamanha, talvez insuperável para algumas pessoas. Eu confesso a vocês, meus irmãos, se eu tivesse passado uma noite toda tentando pegar peixe com a rede, eu não estaria lavando as redes, eu estaria vendendo as minhas redes. Eu não seria capaz de lidar, de superar uma situação frustrante como essa. E talvez esta seja a razão de tantas pessoas, ainda que novas, desistindo dos seus planos e dos seus projetos, porque na verdade tentaram pelo seu próprio conhecimento, fizeram na força do seu próprio braço, confiaram na sua estabilidade emocional, e nós vimos que nada disso pode garantir estabilidade e não pode ser fundamento para os nossos propósitos. Vão fazer com que tudo caia, que tudo se torne um verdadeiro estrondo, uma ruína. Mas a palavra de Deus, como firme fundamento, garante para nós que nós não vamos errar. Irmãos, quem é guiado pela palavra do Senhor está no lugar certo. Era nas águas profundas que Deus lhe queria. Faz a coisa certa, lança as redes no tempo certo, na ocasião certa, e o resultado é extremamente extasiante na vida de Pedro e dos seus companheiros de pesca. Eu estou convidando você nesta noite para fazer da Bíblia o firme fundamento da sua vida, para que a palavra de Deus possa fazer parte do seu dia a dia, todos os dias dos próximos 6 meses de leitura da palavra do Senhor, porque quem se orienta pela palavra do Senhor, quem é dirigido pela palavra do Senhor, quem toma decisões à luz das Escrituras Sagradas, não comete erros. Vai ver que ao final da obediência daquilo que a palavra de Deus lhe tem dito, vai saber que fez a coisa certa, na hora certa e no lugar certo. Meu desejo para você que me escuta nesta noite é que você faça da Bíblia, a palavra de Deus, as sagradas Escrituras, o fundamento das suas decisões, quer do ponto de vista do namoro, quer do ponto de vista profissional e acima de tudo do ponto de vista espiritual, porque na verdade quem se apoia nas Escrituras está certo em tudo. Mas o contrário também é verdade. Quem não tem a palavra de Deus como fundamento, só tem uma certeza nesta vida, que vai errar, que vai se frustrar, que vai descobrir que toda a sua capacidade não leva em nada, que vai ter a péssima surpresa de ver que achava que era forte, mas que na verdade é fraco. E ainda vai descobrir que é profundamente instável do ponto de vista emocional, e que não é capaz de controlar as suas emoções, e por isso está diante de mais um fracasso. Deus quer nos ver acertar, queridos irmãos.
Deus quer nos ver fazendo a coisa certa, trilhando pelo caminho, pela jornada certa. Mas só há uma possibilidade para que isto seja uma verdade da nossa vida. Precisamos ter a Bíblia como fundamento, porque quem tem a Bíblia como fundamento firme não comete erros. A Bíblia é inerrante, e inerrante aqueles que se apoiam, aqueles que seguem, aqueles que estão debaixo da orientação da palavra do Senhor. Comece uma vida de acertos a partir de hoje. Comece uma vida sem passos claudicantes. Comece uma vida firme, do ponto de vista da estabilidade que você precisa para os seus negócios, para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, fazendo da Bíblia o firme fundamento para a sua vida. Mas em segundo lugar, quem tem a Bíblia como firme fundamento, não desperdiça recursos, nem do ponto de vista material, nem do ponto de vista de recursos humanos. Irmãos, é absolutamente significativo. Pedro vai dizer o seguinte: Senhor, mestre, trabalhamos a noite toda. A noite toda. E eu estou diante de pessoas, eu tenho consciência de estar falando para pessoas que na verdade se esforçam, acordam cedo, dormem tarde, mas não veem o fruto do seu trabalho. Pastor, o que é que está faltando? Está faltando você fundamentar a sua vida na palavra de Deus, porque quem fundamenta a sua vida na palavra de Deus não desperdiça recursos. Foi Jesus mandar Pedro lançar a rede, e eles estão diante da maior pesca, da pesca mais extraordinária que a sua vida já fez. Qual é a diferença, pastor? Fundamentada na palavra de Deus, alicerçada no que Jesus disse, na garantia e na certeza que Deus nos dá, de que a palavra de Deus é infalível. Ela não desperdiça meu tempo, não desperdiça o seu. Querido jovem, eu tenho uma palavra ao seu coração. Não desperdice a sua juventude, não desperdice os seus talentos, não desperdice todo esse conhecimento que você está adquirindo. Como que eu faço isso, pastor? Faça da Bíblia o firme fundamento para a sua vida. Caso contrário, você vai ver os melhores anos da sua vida escorrerem como água entre os seus dedos. Caso contrário, você vai ver o melhor do empreendimento das suas emoções, da sua capacidade física, dos seus talentos, darem em nada. Porque o resultado de quem tem a Bíblia como firme fundamento é o aproveitamento pleno dos nossos recursos e da nossa capacidade. Pedro encheu os barcos com os seus amigos. Ele não conseguiu fazer isso só com o seu conhecimento, só com a sua experiência, só com a tentativa de equilibrar as suas emoções ou lidar com as suas frustrações. Não, não é uma questão de autoajuda, é a ajuda do alto, irmãos. E o que está faltando para mim, para você, que estamos cansados de trabalhar, cansados de empreender e não ver resultado daquilo que nós fazemos, fazer tudo isso, mas baseado, embasado, fundamentado naquilo que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. E em terceiro e último lugar, quem tem a Bíblia como fundamento não necessita de mais nada, absolutamente nada. A Bíblia não é só inerrante, a Bíblia não é somente infalível, mas a palavra do Senhor também é suficiente. Louvado seja o nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. O que Pedro precisava mais, irmãos? De absolutamente nada. A única coisa que Pedro precisou foi confiar na palavra de Jesus, foi dizer: sobre a tua palavra lançarei a rede. Sabe, queridos irmãos, quem tem a palavra, quem tem a segurança e a garantia de ter a Bíblia como firme fundamento da sua vida, não vive uma vida de necessidades, não vive uma vida de busca incessante, de insatisfação. É alguém contente e satisfeito com o que tem. Eu fico pensando que talvez em nenhuma outra época e qualquer outro momento da história nós conhecêssemos ou experimentamos uma geração tão insatisfeita quanto a nossa,
nunca está bom. A despeito de ser o melhor celular, estamos insatisfeitos. A despeito de ter a melhor casa, queremos mais. A despeito de ter comida todos os dias na nossa mesa, reclamamos do que temos, murmuramos daquilo que Deus nos dê. Sabe, querido, o que é esta insatisfação? Porque na verdade lhe falta um fundamento da palavra de Deus, porque quem tem a Bíblia como fundamento, pode dizer como Paulo: aprendi a viver em qualquer situação, estou contente com o que tenho. Porque a Bíblia é suficiente. A Bíblia é tudo o que precisamos para encontrar aquilo que a nossa instabilidade emocional não é capaz de produzir, aquilo que a instabilidade das nossas forças e do nosso esforço não é capaz de alcançar, aquilo que a instabilidade, a volatilidade do nosso conhecimento não pode produzir. Eu estou lhe convidando nesta noite, reforçando ao seu coração o desafio de que você faça da palavra de Deus o firme fundamento para a sua vida. Mas estou lhe convidando com a certeza de que a partir deste momento, você vai ver que aquilo que antes fazia falta para você não faz mais falta. Que aquilo que você achava que era uma necessidade da sua vida, na verdade é supérfluo, porque você tem o essencial, você tem a orientação das Sagradas Escrituras. Eu quero ainda, à guisa de conclusão desta palavra, trazer 3 considerações finais neste momento para mim e para você. Sobre aquilo que conversamos neste momento. Você já parou para pensar que talvez boa parte da insegurança, das incertezas que a vida lhe traz, da instabilidade da sua vida, de altos e baixos, de momentos muito bons, mas de momentos muito ruins, seja falta de um firme fundamento? Já parou para pensar por que as situações da vida lhe abalam tanto? Por que as situações de fracasso mexem tanto com você? Porque todos os dias você enfrenta o medo de errar ou de não dar conta das responsabilidades que você recebeu. Talvez isto seja falta de um firme fundamento. Talvez seja falta de algo em que você possa realmente se apoiar. Porque se tivermos um firme fundamento, não importa o que aconteça na nossa vida, vamos manter a nossa confiança, porque a nossa casa está edificada sobre a rocha. Jesus, ensinando os seus discípulos numa parábola, diz, e comparou a nossa vida com uma casa. E ele diz que aquele que ouve e pratica as suas palavras é como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, as ondas, mas a casa ficou de pé. Sabe, queridos irmãos, há um indício claro de que nos falta um firme fundamento na vida. A nossa instabilidade diante dos problemas e adversidades. Vamos continuar tendo dificuldades na vida. Vamos continuar enfrentando dias maus, como Larissa e Roseli estão enfrentando nestes dias. Mas a nossa fé estará firmada no Senhor. Não vamos nos abalar, porque a nossa confiança está naquele que habita no monte santo do Senhor. Sabe, queridos, que a nossa instabilidade, que a nossa preocupação cotidiana, que a nossa ansiedade em relação às coisas, que a nossa frustração diante dos nossos empreendimentos possam ser uma luz, acima de tudo, a nos indicar que o que está faltando para nós é um fundamento que nos dê apoio, que nos faça não cometer erros, que não nos permita desperdiçar recursos e especialmente anos de vida, que não necessite de mais nada, porque a palavra de Deus é suficiente. Mas há uma segunda verdade que este texto, uma outra consideração importante que nós precisamos considerar.
Qual é o fundamento que você tem lançado para a sua vida? No que você tem se balizado? No que você tem se apoiado nos dias de hoje? No seu concurso público? No seu conhecimento? No seu emprego? Nas suas amizades? Ah, queridos irmãos, só existe um firme fundamento. Só existe um firme fundamento. De maneira que eu e você possamos estar apoiados. E este firme fundamento é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Qualquer outro fundamento que possa ser posto, o tempo vai mostrar que ele não era sólido o suficiente para sustentar a nós e os nossos planos e nossos propósitos. Se você não quer desperdiçar o melhor da sua vida, se você quer aproveitar o melhor do seu esforço, da sua dedicação, no seu empreendimento, faça da Bíblia o seu fundamento, porque ele é o único fundamento que pode lhe garantir a segurança e a estabilidade que você procura. Há muitas casas ruindo, há muitas famílias destruídas. Não é porque Deus seja mau, mas porque escolhemos o fundamento errado. Porquanto só há um fundamento para mim e para você, e este fundamento é a palavra do Senhor. E a última consideração. Qual foi a última vez que você foi bem-sucedido em algo que você fez? E queridos, quando eu falo bem-sucedido, eu não estou falando só de ganhar dinheiro. Eu não estou falando isso só do ponto de vista material, mas eu estou falando do ponto de vista espiritual. Estou falando do ponto de vista emocional. Qual foi a última vez que você foi capaz de suportar uma tentação na sua vida? Qual foi a última vez que você foi capaz de sentir uma alegria, um contentamento com aquilo que tem? Talvez você não se lembre, porque há muito tempo a palavra de Deus deixou de ser um fundamento firme para a sua vida e para a minha vida. Sabe, queridos irmãos, a Bíblia não só é o único fundamento para a nossa vida, do ponto de vista de não ter outro, mas também do ponto de vista de nos garantir que não há mais nada, não há nenhuma busca, terminou a busca, que um dia foi incessante do ponto de vista de tentar achar aquilo que trouxesse alegria e satisfação para a minha vida. Que o seu prazer esteja na lei do Senhor, que a sua satisfação esteja na Bíblia Sagrada, e que você possa pôr fim a uma busca insaciável das coisas que não podem e não servem de fundamento para a sua vida, porque ela só pode ter como fundamento a palavra do Senhor. Eu quero orar neste momento, agradecendo esta oportunidade, impetrando uma bênção apostólica sobre a sua vida e sobre a sua família, e pedindo que de fato a Bíblia possa ser o firme fundamento para a sua vida. Que você possa, como disse aquele autor, encontrar na palavra de Deus mais valor do que em todos os outros escritos que já tenham sido produzidos ao longo da história da humanidade. Abra mão de tudo, só não abra mão do fundamento da palavra de Deus. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por esta manhã, pelo privilégio e oportunidade que temos de nos debruçar em tua palavra neste momento. Deus bendito, que o Senhor abençoe e faça essa palavra frutificar no coração de cada um daqueles que vão acompanhá-la, daqueles que ouviram, ó Deus, a tua voz. Deus bendito, eu te peço, como o Senhor disse a Josué, como o Senhor disse a tantos outros, Senhor, que a nossa vida esteja pautada, fundamentada na verdade das tuas palavras, e que possamos prosperar em tudo que fizermos. Deus, livra-nos do desperdício, livra-nos, Senhor, ó Deus, de uma dedicação intensa, sem colher frutos do nosso trabalho, mas que, ó Deus, o Senhor nos dê satisfação plena na tua Bíblia, na tua palavra, nas sagradas escrituras, e que possamos viver cada um dos benefícios da segurança e da garantia de ter a nossa casa firmada em tua palavra.
E agora que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor, imensurável amor de Deus Pai Celestial, as alegrias, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus, estejam com todos aqueles cuja vida está fundamentada na palavra do Senhor, com cada família aqui presente e representada, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, quando a igreja do Senhor diz amém e amém. Muito obrigado por sua presença, por sua companhia, por sua audiência. Que Deus te abençoe e não permita de maneira alguma que o diabo roube esta palavra no seu coração. Sem a Bíblia, estamos perdidos. Sem a palavra e a orientação da palavra de Deus, não sabemos para onde ir. Sem Deus, não teremos êxito naquilo que fizermos. Que Deus te abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.